Esse é o estudo, encontro 39, 27 de agosto de 2017. Bom, então vamos dar continuidade à discussão sobre o livro Um Terço da Vida, de autoria da irmã Stufo, psicografado pelo Vanderlei Oliveira. E vou falar rapidamente sobre o capítulo 7 deste livro, que trata exatamente dos efeitos e das implicações espirituais da fofoca, talvez a antessala da maledicência, né? Então, esse capítulo, eu não vou contar a história em si, tá? Mas a ideia básica é que existe, né, uma mulher chamada Silvia, né, está com sérios problemas, né, de obsessão, e existe uma questão um pouco mais profunda, né, de enxaqueca, náusea e tal. E é chamado então o mestre, né, o Sr. Marabout. O Sr. Marabout então é chamado para atender a Silvia. Existem algumas partes, vou pontuar bem rapidamente, que eu achei, né, muito interessante. E inicialmente ele chama a Silvia então de lixeiro, né? Um tratamento bem papo reto assim, né, de Sr. Marabout. E ela fala assim: como assim lixeiro, né? Ele fala: a gente que carrega lixo. Ela diz: não, mas eu não carrego lixo, eu sou secretária, né? Por que o senhor está falando isso para mim? Ah, tá, mas você não conhece outro tipo de lixo? Ela: como assim? É lixo energético, né? E ela, meio surpresa, sem entender nada, né? E aí tem uma parte aqui que ele fala algo que eu acho muito interessante, né? Ele diz, na página 164: gente que fala demais da vida dos outros, que acha defeito em todos e não tem o que fazer a não ser encontrar falha em tudo e em todos, é que nem um lixão onde tudo que não presta é jogado. É um aterro sanitário das impurezas dos outros. E aqui é a parte bem interessante. Toda vez que ela abria a boca para falar mal de alguém, saía da mente dela um braço igual ao daquele bicho do mar chamado polvo. Então da mente dela saiu um braço, né? E o braço energético dela buscava lixo na aura de quem ela estava falando mal e o trazia para ela, como se fosse um aspirador despejando tudo sobre a sua cabeça. Então aqui eu acho que é uma outra dimensão do rancor ou da raiva, né, que diz que a raiva é o veneno que você toma achando que quem vai morrer é o outro, né, porque você que está, na verdade, introjetando, né, uma matéria que não conduz à saúde para dentro de você, né, e a maledicência fofoca, né, tem também esse efeito. E aí ele, só para finalizar, acho muito interessante, ele pergunta: e a senhorita por acaso tem gagueira? Ela: graças a Deus não. Aí ele fala: eu sei, não tem gagueira, mas tem tranqueira. Aí ela disse: como assim tranqueira? Aí ele diz: tranqueira na língua. Tem 2 piercings enfiados na sua língua no perispírito, né? Isso dá coceira na mente para falar mal dos outros. Você gosta de falar mal dos outros? Ela: de vez em quando, a gente fala uma coisinha ou outra. Ele: de vez em quando? Quantos empregos a senhorita já mudou só nesse ano? 6. Aí eu falei: por que saiu dos empregos? As pessoas, né? Ela falou sem jeito: o senhor sabe, né? Sei, tenho aqui uma ficha montada por quem muito a conhece do lado de cá. E aí ele vai falando de todos os problemas que ela foi tendo, né, ao longo apenas daquele ano, por infundir a discórdia, né, entre as pessoas no ambiente em que ela trabalha. E aqui eu acho que tem essa dimensão da revelação, né, da luz, de ser colocada no candeeiro. Ali no mundo espiritual não tem como esconder. Então ela chega, né, as pessoas... É interessante como quem chega lá do outro lado chega tentando edulcorar a sua própria história, né, criar ali uma versão cênica, né, bem idealizada. E aí os espíritos, eles pegam assim: então vamos olhar de perto, né? Põe a luz bem em cima, vamos ver o que você fez. E é surpreendente, mas nem tanto, né, a reação das pessoas, né? Porque elas chegam ali com orgulho, né? Chegam com todas aquelas vestes, né, da vida encarnada, e de repente são desmontadas ali, né? O pessoal sempre assim, né? tira os blocos, né? Eu não fiz nada, são os outros, né? Então eu achei esse capítulo interessante, né, e ele coloca também um pouquinho
no final não, ao longo dele, o tratamento, né, que se faz em cima disso, um tratamento cirúrgico, né, no qual você tenta tirar esses piercings, né, da língua. E ele coloca aqui, porque esses piercings eram ativadores, né, pequenos aparelhos disparadores de ondas que atuavam sobre o chakra laríngeo, né, que a gente já estudou, desorganizando os pensamentos e todo o seu potencial de expressão. Então, eu acho que a lição que esse capítulo traz, e eventualmente a gente vai analisar isso de novo, né? Que a maledicência, ela acho que a gente poderia dizer, mais uma das doenças da alma, né? Então não é meramente um caso localizado dos encarnados, mas é algo que se encontra no plano espiritual. Então assim eu dou o início aqui à nossa discussão, depois eu volto a falar mais. É interessante para você falar sobre isso, porque em outras aulas, em outros temas, você colocava esse ponto como defeito e naturalmente ele vai voltar. Tem uma aula que eu vou trazer que ela fala também da maledicência. Um outro tema, uma outra abordagem que é bem interessante, mas algo que está dentro do vigiai, entre o orar e o vigiai, não cair nesse comportamento é a parte do vigiai, é se vigiar, se observar para não entrar num comportamento que não produz o bem nem para você nem para outra pessoa, né? Procurar se portar de uma maneira que mesmo que não tenha algo bom para trazer para o outro ou para si mesmo, se abstenha, né? Se abstenha de falar, se abstenha de comentar, se abstenha de fazer uma má imagem do próximo a um terceiro. Acho que nesse sentido é a mensagem do vigiai. E que isso tem... Só um parênteses, na fofoca acho que tem um elemento que é ainda mais nocivo, porque ela não necessariamente é verdadeira. Sim. A maledicência não é que ela seja verdadeira, mas ela pode retratar casos que efetivamente ocorreram com uma valoração rancorosa, né, ressentida, tal. A fofoca, ela tem um elemento adicional, porque ela cria algo que não tem, né, correspondência nos fatos, né, que é a mentira. Então acho que talvez até nesse ponto a fofoca seja um caso específico de maledicência, talvez um caso ainda mais danoso, né? Junta mentira, né? Que ele até menciona aqui, né, que ela falou que primeiro ela falsificou uma assinatura para incriminar a colega, e depois ela difundiu a ideia de que o chefe dela estava tendo um caso com outra mulher que nem estava, né? Ela cria uma teia. Então, é um requinte, né, de certa crueldade que leva à criação da história, né? Ou seja, porque a maledicência você fala, tal pessoa fez aquilo, não gostei, essa pessoa é assim, assim, assado, né? E eu estou difundindo essa imagem parcial da pessoa, mas nesse caso acho que é ainda mais problemático, né? Porque não só é parcial, como a mensagem é mentirosa, né? Ela é criada. Só esse parênteses, Paulo, desculpa. E a mensagem do livro que tudo que você faz tem consequência, ação e reação. Se você espalha uma mentira, né, com essa intenção de fazer uma fofoca, isso de certa forma ela retorna para você na forma de lixo energético, né, como diz o livro. E fora outras coisas também, né? O rancor das pessoas que provocam em cima de você maus pensamentos, fazem magia negra, como falar em cima dela. Ela fala sobre ação disso também. Ela estava obsediada. Ela tinha uma obsessão também. Então, vou ler, vocês me permitem ler 2 parágrafos aqui na página 170, 170. Ele diz assim, ó, a energia da mentira é um arrastão espiritual muito forte. É um arrastão espiritual muito forte, com origem nas falanges das sombras sobre o planeta. Além disso, pessoas prejudicadas pela sua palavra infeliz agregaram ao seu quadro espiritual o uso da magia negra. Né? Então você vai criando, né, essa corrente meio autodestrutiva. Né?
Existe muito ódio e opressão sobre você. Não há de quem se queixar. Você adotou a postura de alimentar a maledicência, atraindo lixo e perdição para a sua vida. Sua infelicidade não é de responsabilidade de ninguém, a não ser de você mesmo. Sua anemia, né, que era o problema que ela estava tendo, representa uma carência emocional de estima pessoal. E aqui acho que a gente entra nas causas psíquicas, né, da maledicência. Então, a anemia representa uma carência emocional de estima pessoal. Seu aprendizado está em aprender a gostar de você. Sua compulsiva necessidade de desmerecer e diminuir os outros são o resultado de não se querer bem. E aí, por fim, eu achei essa frase muito bonita. A essência do auto-amor é o sangue da alma. A essência do auto-amor é o sangue da alma. É o sistema imunológico que pode protegê-la do lixo alheio e manter asseada a sua própria mente. Sua vida não será melhor enquanto mantiver satisfação em difamar. Você é a maior inimiga, portanto, não acuse ninguém. Agora descanse e pense no amor. No amor que vai alimentá-la daqui em diante. Se conhecer, se aceitar, se gostar. Resumindo aqui, tá? Da mensagem. Bem interessante. Aqui desse caso, por exemplo, é diferente. Não teria aquela substância negra na perispírito dela também? Ela não teria que se fazer manipulação. Não se fala nada aqui, Não. né? Como Antonino. Não, nesse caso... Eu acho que não é se isso, fala, não, né? Porque ele teria isso e o acúmulo dessa substância negra levaria a uma doença física. É que no caso dele é diferente, né? No caso dele não seria nem vigilância, né? Seria realmente, acho que ele não conseguiu ainda manter as defesas energéticas necessárias para se proteger disso. É que no caso dela, ela é a irradiação do problema. Ela está irradiando o problema, ela está criando... Ela está criando. Isso, é como se ela criasse uma psicosfera que envolve várias pessoas nessa rede, e isso vai meio que se autoalimentando. O caso do Antonino, se não me engano, é um pouquinho diferente, é o problema dele de não conseguir dosar, né, a proximidade das pessoas. Das pessoas, tem. Meio aquela coisa da relação pessoal, de né? tentar ser tão bom que acaba sendo ingênuo, né? Mas vai lá, Paulo, você queria falar da... Eu acho que desse capítulo seria isso. Aí você comentou que tinha outros apontamentos de outras partes do livro. Não, mas vamos intercalando. Eu só gostaria de deixar anotado de quando a gente for falar da maledicência, a gente voltar a esse livro. Né? Pra gente retornar, deixar isso gravado aí no perispírito de todo mundo. Que aí na hora quando a gente... Mas também no perispírito. Lembrar da Silvia. Lembrar da Silvia. Para quando a gente for discutir esse tema, né, a gente relembrar desse livro. Cara. Eu acho que esse livro é muito... Esse texto em específico, esse capítulo é muito interessante. Eu não me lembro qual é o capítulo, mas eu achei bastante interessante também aquele relato de um médium que insiste em falar com o professor Eurípides, e ele fala com outra pessoa, e ele fala, mas é que eu preciso morrer rápido, eu preciso desencarnar logo para me livrar do vício, do álcool, não sei o que, não sei o que. Era outro... Então, assim, como se... Eu acho assim, esse livro traz para a gente, apesar dele trazer relatos e histórias, vamos dizer assim, ele meio que desmistifica o desencarne. 5. É no capítulo 5? Eu acho que ele desmistifica um pouco essa questão do desencarnar, né? Acho que então essa pessoa aí, esse dirigente que queria desencarnar rápido para resolver o problema, ficar livre do vício e tal, como se isso acontecesse, né, imediatamente dele no momento do desencarne, né? Não, e existe um aspecto adicional que é
ele dizendo que ele foi avisado pelos mentores, né? Tem isso também. E acho que esse é o ponto-chave da convicção que ele carrega, né? Então ele chega com muita autoridade, porque ele está dizendo, vocês me falaram. Para os meus mentores que me avisaram, eu tenho data, né? Preciso desencarnar, porque aí eu vou me livrar dos vícios. E agora eu não me lembro se é a Maria Modesto ou quem que está na porta, se é a Dona Aparecida, que ela fala assim, olha, meu filho, eu entendo que você recebeu essa mensagem. Agora, se ela veio daqui de dentro, eu acho mais difícil de Pode provar. Não ser, né? Porque não faz nenhum sentido isso, né? É como se... É aquilo que se eu não me engano, está num dos livros acho que é o mecanismo da mediunidade, que o Emmanuel fala, não há ascensão imediata por meio da morte para a angelitude, né? Não é porque você morreu, passou do portal lá que você virou anjo, né? E a impressão que dá é essa, o problema é a matéria, não sou eu. É a carne que é fraca. Então, se eu me livrar da carne, automaticamente eu estou planando, né? Esse corpo gosta de beber. É o corpo, né? Esse corpo gosta de beber. Ele não sabe que depois do lado de lá ele vai ficar aqui, vai ficar indo buscar esse éter, né? Não, e o próprio Dr. Inácio, em alguns livros, ele já falou que ele tem vontade de fumar e tomar o cafezinho dele. Fala. Que ele sente falta. Acho que é isso. Eu acho que desmistifica bem essa questão, assim, achei bem interessante. Na verdade eu falei que eu ia falar sobre o capítulo 2, mas olhando aqui não é o 2, é o 3. Acontece. No momento que eles estão lá no lar de Teresa, uma palestra para os novos trabalhadores. Acho interessante falar um pouco dessa porcentagem que eles falam, né, quando o Dr. Fernando está conversando com a irmã Ana Paula sobre as pessoas que são atendidas no lar. Ele coloca a distribuição das pessoas, né? Das pessoas que passam aqui, quais são os casos mais ou menos, né? Dos principais atendimentos que acontecem. Ele fala, olha, 30% é decorrente de medo, né? 25% estão preocupados com dinheiro, né? 20% são pessoas que estão a ponto de desistir de tudo, 16% são mágoas profundas e 9% é o resto, assim. Aí tem doenças físicas, vícios, obsessão, assaltantes, ladrões, motoristas responsáveis, efetivamente diversos, assim. É interessante ter essa noção de... Seria praticamente uma estatística da vida, né? Porque essas pessoas estão vivas, estão por aí. E o que aflige essas pessoas, né? O que aflige os nossos contemporâneos, segundo o livro, é nessa proporção, né? 30% de medos, 25% de dinheiro, 20% de pessoas meio a ponto de desistir, né? Então, no limite, e 16% de mágoas. Mas o que me chamou a atenção, na verdade, é o caso da Dona Elvira, que começa que uma senhora se manifesta, né, diante da oferta de trabalho, e ela contente, falando que está que tá ali para cooperar e tal, fala, não, eu cheguei aqui muito magoado e tal, e aí o Dr. Fernando faz uma pergunta dentro da explicação dela. Falou, Dona Vira, interessante, seu depoimento é importante, mas quanto tempo que a senhora está aqui? Ela fala, eu estou aqui há 8 meses. Aí a irmã, com um jeito assim, não querendo chocar isso de uma forma sutil, fala, então, ela está um pouco mais de tempo aqui. Um pouco mais de tempo? Quanto tempo? Ele, 10 anos. 10 anos. Ela está num choque. 10 anos? Mas eu não lembro.
E o que me chama a atenção é justamente isso, né? A pouca clareza que a maioria das pessoas tem nesse período, nesse 1/3 da vida que ela tá aí em desdobramento. Eu acho que você tá sendo generoso com pouca eu não clareza. tenho Nenhuma clareza. Nenhuma. Né? Eu não. Eu li esse livro e falei que você começar a dormir mais. Não, eu preciso dar um Na jeito hora, de- eu vou ter que de dormir lembrar mais. o que está acontecendo por aí, porque ou não está, né? Não sei. Ou é aquele caso que você deita e o teu desdobramento deita do lado e fica dormindo junto. Fica ali, né? Quentinho. Sei lá. Sono bom, né? Sono bom. Deita no ombro da minha. Então, mas não só não ter clareza de quando voltar a lembrar, mas não ter clareza do período que tá lá também. Tá lá e tá. E como no caso que a Miriam colocou, às vezes a pessoa tá lá fazendo a mesma coisa e não se lembra. Tá lá todo dia fazendo, toda noite tá lá indo pro mesmo lugar e acha que é a primeira vez, tá vendo as pessoas pela primeira vez. Né? Tá. Não, é que eu ia falar que isso também ocorre entre os encarnados, né? Entre a gente, assim, a gente passa muito tempo e fala, nossa, já faz tudo isso de tempo que eu tô vindo aqui, e às vezes parece menos, né? Que é meio uma ilusão temporal, assim. Sim. Então imagina quando você ainda tem a memória, né, esmaecida. Com a diferença importante que o livro fala o que acontece espiritualmente, ela não é perdido. Pode estar oculto, pode estar bloqueado, mas se for estimulado, a pessoa retoma a lembrança, como é o caso dela. Ela relembra dos 10 anos, porque depois que ela fala 10 anos, ela fala, meu Deus, o que aconteceu? Aí deram um estímulo falando, então, você veio aqui, que E só nesse Itaquera, ponto... você é de Santana e tal. Aí ela começou a lembrar o porquê que ela estava lá. O que ela estava procurando em Itaquera, que foi socorrida e levada para o lar de Teresa, né? Que era um problema com o ex-marido. Só lembrar que lá no final o Dr. Inácio, né, tá no tratamento daquele líder, aquele dirigente espírita, e em determinado momento fala assim, olha, tudo bem, eu não tô aqui para te convencer, quando você desencarnar, essa reunião vai estar gravada, aí você volta e escuta. Vai estar no teu histórico, então você volta e vê como que você era, tá? Então nada se perde, né? Nada se perde, e uma hora com o estímulo certo você vai retomar. Vai ser... Acho que em momentos vamos passar muita vergonha ainda, né? Quando a gente chegar lá. E acho que desse capítulo 3 era isso que eu queria falar, depois eu retomo outro capítulo. Eu queria também pontuar o capítulo 5, a gente falou na aula passada, mas eu acho que valeria a pena a gente repensar brevemente aqui a visita do Chico Xavier. Né? Com certeza. Então a ocasião, lembrando, é uma reunião com mais de 100 espíritos, né? 400. São 400 dirigentes? 400 dirigentes espíritas, né? Uma reunião fechada com um propósito específico de dirigentes que se veem assoberbados, se veem desequilibrados, estressados, todos, né, presos ali nas redes que ele chama de tentar estar certo, né, com a razão a todos os momentos, e acabam se perdendo dentro da atividade operacional dos centros e esquecem, né, de servir. E aí então chega o Chico Xavier, né, em 5 minutos organiza todo o esquema, né? Vai lá, põe todo mundo quietinho, né, com uma palavra bem breve, né? A palavra dele dá, sei lá, 2 páginas aqui, com margem A recuada. oração que ele faz é linda. E é a oração que eu gostaria de relembrar aqui, né? Então Chico diz, no meio da palestra, mas ao final ele diz: ouçam os vossos amigos que já largaram o corpo e aqui se encontram em tratamento, amargando as dores do arrependimento cruel. Libertem-se corajosamente da opressão do poder. Sejam servos uns dos outros. Libertem-se corajosamente da opressão do poder. Sejam servos uns dos outros. O que nos lembra Walter Wink, né? A ideia dos poderes instituídos. Então o que ele está falando aqui, ó, existe a opressão do poder, que é essa força que atua pela coletividade, atua via ser humano. O ser humano é meio refém, né, exatamente do orgulho, do rancor.
E ele continua: ninguém encontra méritos no céu por representar organizações transitórias e falíveis. Nossos merecimentos reais e incorruptíveis são aqueles que construímos com nosso equilíbrio interno: humildade, desprendimento, vigilância, esforço e serviço no bem. A luta por cargos e status não lhes tem coroado com a glória da alegria. Então, acho que aqui novamente a travestida, né, mas aparente a mensagem de Jesus da água que não mata a sede. Né? Então, quanto mais se banhar nessa água e tentar bebê-la, mais sede você vai ter, porque a água está com sal. Né? Então, você é o pessoal bebendo a água do mar achando que vai matar a sede. Então, quanto mais você luta pelo poder, mais você precisa de poder, porque você sempre vai achar que você não tem poder o suficiente para poder te acalmar, né, e te trazer alegria. E aí então ele fala: eu peço agora que todos fechem os olhos e imaginem o nosso bendito mestre nas praias lindas da Galileia. Cada um de nós vai se transportar para este ambiente de luz e sentir o mar, a brisa e o Senhor da vida vindo de braços abertos em sua direção. Abrace Jesus, sinta o abraço do mestre. Agora afaste-se um pouco, cruze suas mãos sobre o peito. Ore nos olhos dele e diga com toda a sua sinceridade: Senhor, liberte-me da minha própria opressão. Alivie o cansaço da minha alma. Me ajude a sossegar o coração. Fique comigo para sempre. Que assim seja. Né? Então, em pouquíssimas palavras, né, ele consegue alcançar, né, as partes mais profundas daqueles médiums, daqueles dirigentes, né, que estão ali cheios de razões, né, cheios de visões particulares da vida. Cheio de sabedoria. E ele consegue, né, acessar esses centros energéticos que acalmam a todos. Né? As verdades absolutas que as pessoas trazem, que provavelmente causarão algum choque quando descobrirem que não é assim. Eu profundamente acho que a gente tem que estar preparado para, quando desencarnar, descobrir que todas as coisas são completamente diferentes do que a gente imagina. Não ir preconcebido. 100% a gente não sabe. E pode descobrir ao desencarnar que a gente sabe 0,5%, 0%. Isso é tudo diferente. Eu acho que esse risco a gente corre na vida. Aqui a gente aprende que alguns, saindo do corpo, ainda tem alguma coisinha, né? Aprende alguma coisinha, sabe? Mas acho que nem 1/1000º do milionésimo. Então, o que numa parte o livro aponta é que essas mensagens, essa experiência, né, no hospital, elas vão fundo, né, ficam guardadas no perispírito. Então isso aparece na forma de lembrança ou na forma de algum pensamento, né, ou alguma clarividência que a pessoa tem, uma epifania, e no momento da vigília. Mas fica lá, né, que depende muito de como ela consegue nutrir essa semente para que ela venha ao consciente. Mas a mensagem é: tudo que você vive lá está registrado em você. Sim. A questão é como que você conquista, Você vai... entre aspas, né, o merecimento para acessar aquilo. Por isso tem médiums que acessam tranquilamente e tem médiums que não acessam. Então acho que o ponto é como que você trabalha, faz a sua reforma íntima para poder acessar isso. Essa sabedoria, que não necessariamente é consciente, né? Não vem na forma de frases prontas, é intuição, é a decisão no momento crítico, que em vez de você levantar o braço, você estende o braço. Né? Mudança da maneira de agir. Isso. De se policiar, de ter hábitos, mudar hábito, mudar... É isso. Impacto.
a outra parte que eu falei do capítulo 8, esse é o 8 mesmo. Quando eles estão entrevistando médiums para trabalhar no Hospital Esperança. E na semana passada eu comentei do primeiro entrevistado, que era aquele... o Ernesto, aquele que era fumante, né? Que não guardava o tempo, um tempo sem fumar para limpar o organismo e poder trabalhar como ele gostaria de trabalhar diretamente com mediunidade. É só relembrar, a questão era, ele ia ao centro espírita na noite e fazia o trabalho, que terminava acho que 11 horas, alguma coisa assim, e assim que ele saía ele fumava muito. Então nesta noite ele não era útil para o serviço. Isso. E aí ele falava que ele não conseguia dormir. Aqui eu entendi, eu achei um mecanismo bem curioso, porque como o trabalho se dá com ele dormindo, então ele precisa se acalmar para dormir. E aqui eu achei o poder fantástico da droga, né? Porque ele é tão dependente da droga que a única maneira de ele se prontificar praticamente para o trabalho é o fumando, o que automaticamente o inviabiliza, né? Então veio como a decisão é impossível, né? Porque senão ele só consegue se fazer útil de uma maneira que o impossibilita. E com detalhe, tinha que ser naquela noite, porque era a única noite que ao longo do dia ele não fumava. Porque nos outros dias que ele não trabalhava no centro, né, enquanto acordado, ele fumava o dia inteiro. E aí não... E é curioso, né, o jeito assim, você acha que você consegue? Ele, não, acho que eu não consigo. Não tem jeito. Não adianta mentir, né? Ali na espiritualidade... Eu saio do centro e fumo um maço. Então ele até falou que era para compensar o que ele não tinha fumado. Né? Parece eu com comida. E o segundo médium, na verdade, dominado no livro como Marcos, né? Esse também é jogo duro, né? Tava falando, não, quero trabalhar no asseio. Assim, tá, mas... Por que você quer trabalhar no asseio? Não, porque eu também trabalho com mediunidade, eu acho que o serviço de asseio é bom para mim. Assim. Então, mas o senhor, eu também que o senhor tem vários problemas físicos, né? Ele até cita que ele tem alguns problemas físicos e tal. Aí a entrevistadora pergunta, mas o senhor tem muitos medos? Eu tenho muito medo. Interessante. E o senhor, o que você gostou do que você viu até aqui? Não, eu gostei da ideia de abraçar os irmãos necessitados e sofridos, que estão doentes. Que bom, o senhor ama os seus irmãos? Amo. Então você deve abraçar muitas pessoas, né? Quantas pessoas você tem abraçado na sua vida? Encarnado, né? Encarnado. Quando o senhor, né, já que o senhor ama tanto os seus irmãos, né, os necessitados, ele até responde, quantos passam pelo meu caminho? Tanto... Mas quantos são, assim, em pessoa? Perguntar na última semana ou não? Não lembro. Mas assim, quantos passam pelo caminho? Eu pergunto, quantos são? O senhor tem tantos amigos e conhecidos assim? Ele falou, não tenho. Aí a luz já sobe um pouquinho de dinheiro. O candeeiro já está iluminando. Saiu debaixo da cama. Com certeza. Aí fala, não, mas por que não? O mundo não tá para amigos, né, dona? Tá difícil fazer amizade. Essa é muito boa. Mas qual o problema das pessoas? Não, as pessoas são muito materialistas, só pensam em vida material. Fala assim. Então... Mas o senhor é diferente dessas pessoas, assim, né? Vai perguntando, vai mostrando que realmente, na verdade, ele fala que ama as pessoas, mas na verdade ele se afasta das pessoas, né? Ele não exerce aquilo que ele estava querendo exercer ali como exemplo de amor, de apoio, né? De contato com as pessoas, de intercâmbio com as pessoas enquanto acordado, enquanto encarnado.
E ali ele estava tentando se oferecer para um trabalho que ele não fazia nem que, assim, apesar de ser semelhante ao que ele dizia que fazia na Terra, ele não fazia aquilo na Terra. Então estava propondo um tipo de doação que ele talvez ele não tivesse para doar, não estivesse preparado naquele momento para doar. Pela própria... Chama de um amor passivo, né? É um amor meio idealizado, assim, à distância. Exatamente, o amor à distância. É um amor ativo. E como o trabalho era um trabalho ativo, né, no hospital, era incoerente. Aqui me parece que existe uma dimensão meio de... é quase muscular, assim. Que é, se você não pratica aqui na Terra e não aprende, né, a usar essas energias, você diminui o seu potencial de levar essas energias para o plano espiritual. Então é como se ele estivesse sem condicionamento energético, né? Então ele não consegue trabalhar essas energias, o que mostra uma certa incompreensão, segundo o próprio livro, da função da reencarnação. Então, um propósito importante dos encarnados é justamente canalizar a energia que a matéria oferece para que ela seja utilizada no plano espiritual, né? Que é doar ectoplasma. Tá? E a maneira dele de viver o amor é uma maneira quase que exclusivamente espiritual. Não doa nada, né? Ele não entra em contato com as pessoas, né? Então são aquelas pessoas que elas já vivem lá do outro lado. Então ele não aproveita todo o manancial energético que ele tem à disposição dele para exercitar isso, o que o tornaria mais útil no plano espiritual, né? Eu não sei, me pareceu ter uma dimensão assim, pratica lá, ganha mais potência, ganha mais domínio sobre essa energia, para você poder vir aqui e ser mais útil a gente, porque desse jeito você não vai aguentar o tranco. Ele não vai conseguir, né? Na hora que ele tiver que lidar com doentes, pessoas muito enfermas, ele vai quebrar. Vai ficar doente. Exatamente. E depois dessa entrevista ele fica... Né, a entrevistadora fala que ele não estava pronto para fazer aquele trabalho, ele desanima, né? Sai frustrado. E é interessante o toque final, né? Os dois toques finais. Você fala assim, né? Quando ele está saindo da entrevista, um outro servidor do hospital fala, então, nós temos aqui um trabalho que a gente está fazendo de sopa para os espíritos. Ele, sopa? Não, mas não sabia que tinha aqui, achei que fosse só encarnado, né, que espírito não coubesse. Não, eles precisam também precisa a gente ter esse trabalho. Ele olhou e falou, mas sabe, eu não faço isso na Terra, vou fazer isso aqui, né? Eles colocam uma coisa, não é a minha. E aí tem o comentário, falou, olha, quando ele sai, fala, bom, esses espíritos é aqueles que ele ajuda no centro como médium, só que ele também não evita o contato, né? O amor dele não tem esse componente ativo para servir, né, uma sopa energética para os espíritos, né? Eles falam no final que eles vão... Na verdade, ele não vai se lembrar daquela conversa, né? Foi uma conversa frustrante para ele enquanto espírito, mas para que isso não interfira ao trabalho que ele faz, que ele não é exatamente um ocioso, né? Um médium trabalhador aqui na Terra. Ele não vai guardar essas lembranças de forma tão negativa para não desanimar no trabalho que ele realiza. Mas é um trabalho, como você descreveu bem, um trabalho passivo, não é um trabalho de doação ativa. E que ele poderia fazer mais se ele se dispusesse a ter uma postura mais ativa perante a vida encarnada dele. Poderia, inclusive, ser mais ativo no trabalho espiritual realizado no Hospital Esperança. E aqui na página 192 tem uma conclusão que é muito interessante. É o penúltimo parágrafo. Diz, no plano físico, Ernesto é considerado um bom expositor e passista esforçado. E Marcos tem uma reputação de pessoa muito determinada. Aí aqui essa frase bem impactante. Há muita atitude de esforço escondendo a opressão. E há muita determinação ofuscando a rebeldia. São as velhas lutas de nossas almas que adotam diversas fantasias morais
com as quais estamos acostumados a nos justificar. Olha a força desse Sempre parágrafo. justificação, né? Não, e a noção de fantasia moral, né, que é a base do julgamento, né, do moralismo. É você criar aquilo que a irmã Dufour sempre coloca nos livros dela, né? Você cria uma imagem exagerada de si próprio, repleto de todas as virtudes, todas essas, de uma moralidade superior, e acaba não enxergando a própria sombra, né? Então você acaba atribuindo tudo que você tem de ruim ao outro, porque você não está pronto para olhar para si mesmo. Mas eu achei o conceito de fantasia moral essencial para a gente discutir. Né? Fantasia e a ideia, moral, né? e essa ideia de que a atitude de esforço esconde a opressão. Para mim não é trivial, não sei decifrar essa expressão. Esforço escondendo a opressão. A opressão. Opressão interna, né? Opressão que... Será que é a opressão do poder? Aquela história do... Ele faz por obrigação, não por amor. Ele sabe que o caminho do bem é esse, é uma opressão. Ele se sente obrigado a fazer isso. Por ele mesmo. Mas não que ele tenha amor. E a determinação ofuscando a rebeldia. De certa forma é uma... Tem um esforço tão grande em criar imagem pros outros, para aqueles que você convive, que de certa forma você acaba acreditando também, né? na fantasia. Você acredita que realmente você é um bom expositor, um passista esforçado, ou você acredita que é uma pessoa muito determinada e que tem as virtudes quase de um anjo, que está pronto para qualquer trabalho porque é o que todo mundo diz para você, porque não enxergam as suas lutas internas. E de certa forma a pressão o que cada um oprime, né? É a própria personalidade real de cada um com a sua luz e a sua sombra, né? Com suas virtudes e seus defeitos. Então, você tenta se colocar como uma pessoa idealizada. Você acredita. Você passa a se enxergar da forma como você gostaria de ser, não como você é. E o que esperam de você. E o que esperam de você. Mas e a rebeldia? Vocês não precisam ter resposta, tá? Não. É que eu acho essa frase tão densa. Tem tanto conteúdo aqui dentro. Difícil ser... É aqui mesmo. Acho que essa vale a gente Vai pensar mais e voltar, né? Acho que a gente ruminar um pouquinho. Essa frase, eu acho que ela é bem rica. Essa foi um plano físico, né? Nesse parágrafo eu até marquei também. Essa é uma frase assim... Aqui estamos acostumados a nos justificar. É tal negócio. Você acha que você está certo e os outros errados. É quando você é confrontado, você vai justificando, você vai colocando. Você não E aqui aceita. assim, a libertação do espírito durante a noite desnuda as mais íntimas verdades sobre o ser. Quer dizer, ele está lá completamente aberto. Né? Aí o livro abre o livro. Não tem como mentir ali. Eu acho que essa nossa dança aqui com essa frase deixa claro como ela é difícil. Com certeza. Essa frase é... Quando eu li isso, eu falei assim, nossa, eu nem marquei, mas de alguma maneira eu registrei essa frase. Eu falei, eu preciso ruminar. Eu lembro que eu estava lendo, assim, eu parei, eu li umas 5 vezes esse parágrafo. Porque eu falei assim, nossa, tem muita coisa aqui. Tem. É muito denso.
Muito bom, Você não falou Do não. capítulo Tá 8. tranquilo? Tá sossegado? Vou perguntar pra ela daqui a pouco. a gente vai Eu falar sei que mais eu alguma vou ser, coisa do livro? eu vou na ser próxima acionada reunião? daqui a pouco. Vamos deixar mais alguma coisa para próxima ou vamos? Bom, Eu depois acho que a gente a gente resolve isso. acaba, Agora né? tá gravando. Então... Eu queria colocar, tem um último ponto. Acho que tem esse no capítulo 10 ou 9. Capítulo 10, né, nas escolas preparatórias, o caso do Sr. P. Isso é bom. Então, eu sempre tenho a impressão de que quando eles não colocam o nome inteiro, põem apenas a palavra, é para identificar que essa pessoa ela é uma pessoa de grande projeção, né? Pode ser, né? Então, É porque tem o P e tem o J, né? Tem Jota nós já falamos tem duas siglas aí no livro. Os outros não, os outros são nomeados, né? Mas o P e o J não. e eu acho interessante isso. Acho que tem 2 pontos muito interessantes que me ocorreram. Acho que eles vêm sendo gestados na minha cabeça e agora acho que eu consigo articular um pouco melhor, talvez. Que esses livros, eles mostram uma certa, vou usar um termo forte, né, mas é uma luta de classes entre a classe dos desencarnados e a classe dos encarnados pelo controle da alma no espiritismo, entre aspas. Né? Então existe uma apropriação que os indivíduos encarnados fazem por efeito da cultura, da religião, né? A maioria dos espíritas veio da Igreja Católica, né? E traz toda essa noção de hierarquia, um certo engessamento dos rituais, que é comum, né? Isso é até esperado, porque a gente vai plasmando sobre as novidades aquilo que a gente conhece, né? Aquilo que é já estável e não é novo para a gente, que é costumeiro. E no caso do Sr. P, eu acho muito interessante que ele já tem uma visão completamente engessada do que é o plano espiritual. Ele já conhece o caminho dele, tem uma convicção assim muito, muito forte. E a forma como ele vai interagir com o Dr. Inácio, para mim, mostra um duelo aberto. Eu também tive essa sensação. É um duelo aberto. É uma briga quase. E ele vai... É um enfrentamento. Tá, por isso lembra aquele texto do... É um enfrentamento. Acho que é o Evangelho mesmo, né? Que tem o duelo ou é o Livro dos Espíritos? Agora não lembro. Acho que é o Livro dos Espíritos. Bom, enfim. E aí me parece mesmo ali um confronto, né? De 2 visões de espiritismo, né? Então o Dr. Inácio, que tem essa postura assim, eu vou falar mesmo porque é isso que acontece, quem quiser ouvir ouça, quem não quiser não ouça, e o outro, né, o dirigente espírita tentando dar uma lição para ele sobre como ele deveria se portar, né? E aí eu achei interessante essa passagem porque me parece muito clara a iniciativa dos mentores, dos espíritos, de mostrar a horizontalidade do espiritismo. É algo que, inclusive, está na essência dessa nossa reunião aqui. A ideia de que as hierarquias elas acontecem por meio da servidão. Servidão é muito forte, desculpa. Por meio do serviço. Então, é o líder aquele que mais serve. Não aquele que atinge determinado posto e a partir daí passa então a se estabelecer determinados privilégios, né? Baseados inclusive agora com esse conceito de fantasia moral, né? Vai se atribuindo certas características que fazem dele, o colocam numa postura diferenciada. E aí me parece que todos os livros vão dizendo assim, tá vendo? Vocês acham que vocês são muito grandes, vocês acham que vocês têm muita razão, mas não é. Vocês são doentes como os outros. Se vocês estão nesse posto de liderança, é exatamente porque vocês têm conquistas morais a efetuar. E no caso do Sr. P, eu acho que isso deixa ainda mais clara, né? A rigidez, né? A maneira como ele é irredutível. E o Dr. Inácio, com muita tranquilidade, falou, olha, meu amigo, se você quiser aprender agora, você aprende. Se não quiser, eventualmente você vai aprender por meio das provas. Né? Não estou aqui para te convencer.
E isso, conforme você vai lendo o capítulo, você vai criando, pelo menos eu fui criando uma certa aversão ao Sr. P. Né? Você fala, você não está enxergando? Ele está tentando te mostrar, você não está enxergando? E a gente, veja como é, né? Eu automaticamente falei assim, esse Sr. P aí é brincadeira, né? O que o cara está fazendo? Está viajando, né? Sem notar que eu certamente devo ter feito isso mais de 5.000 vezes, né? O que ele fez. Mas aí o doutor Inácio, se eu não me engano, vou encontrar aqui, ele, logo depois que o Sr. P vai embora, ele vira e fala assim, não, mas ele é, na verdade, um espírita muito importante. Ele de muito valor. Ele de muito valor, ele tem valores fortes, ele né, ele serve a causa, ele ajuda. Então, que é um anticlímax, né, para quem está construindo já o rancor, né, com a personagem do Sr. P. O que novamente mostra, né, que não é uma luta no sentido de tentar esclarecer, né, mas não é uma luta que gera rancor. Então, depois que você cria toda essa aversão ao Sr. P, vem o próprio espírito que acabou de passar pelo duelo e fala assim, mas entenda, isso faz parte do jogo. E ele é de muito valor para a causa. O nosso papel é ir tentando esclarecê-lo para que ele possa trabalhar isso de uma maneira mais robusta, mais sólida, sem causar muito dano para a saúde dele. E eu acho que esse anticlímax, ele talvez seja a raiz desse capítulo, na minha visão. Porque eu acho que é algo que todos nós estamos sujeitos, né, de nos acreditarmos maiores do que somos e acabar julgando moralmente. Ah, tal pessoa é assim, tal pessoa... Sim, mas todo mundo é assim. Mas isso não isenta ou não elimina o valor que a pessoa tem para todo o serviço, né, para todo o desenvolvimento do espiritismo. Eu anotei aqui também a conclusão, né, que foi mais uma noite e tal. Renovemos nossos esforços a cada dia para que o homem encarnado compreenda que o percurso da caminhada compete ao esforço próprio, mas o alívio para o coração e a mente é a nossa missão em nome do amor. Então, assim, quando você começa a ficar com raiva do seu peso, fala, não, tudo bem, é isso não. É assim. E é impressionante assim, como eles são objetivos, né, no trato. Assim. Falar, o senhor está me obrigando a ser mais claro com o senhor. Eu estou tentando falar isso de maneiras indiretas, mas o senhor me obriga para o seu esclarecimento. Acho que voltando à história da criança que está aprendendo, é meio a criança que bate o pé e fala, não, olha, é isso, você vai aprender, não vai, você não está enxergando agora, depois lá na frente você enxerga, mas você não deixa de ter amor pela criança porque ela não está enxergando aquilo. A gente tem muito que aprender, Deus que me perdoe. Já que eu vi a voz da Fê. Umas coisas que me incomodaram, na verdade foram duas coisas assim, que tava lendo, tipo, na hora que você tá lendo me dá um incômodo assim. Uma, o André não achou, mas no capítulo 6, que ele fala do Antonino, né? E assim, o livro todo ele explicando a questão de todo mundo tem defeito, e principalmente os médiums. Você fala assim, os médiums são mais avançados, né? Os médiums não, desculpa, os dirigentes dos centros espíritas, né? Tem mais clareza? Não, às vezes é o contrário. E falando de todas as dificuldades de todo mundo, mesmo do Sr. P. Tá. E aí quando vai falar do Antonino, me incomodou um pouco falar que ele, assim, é muito... Ele é humilde, ele é sincero, ele é batalhador, ele é trabalhador. O defeito dele é que ele é bom demais e ele não tem a proteção
na tentativa de ser bom demais, ele deixa que as pessoas se aproximem demais e abusem dele. Você achou que é uma coisa assim, que na lista de defeitos tava adorando a pílula, assim. Né? E assim, sei lá. Mas o Dan não achou. Ele achou que eu fui... Não passou isso pra mim, não. Que eu fui crítica demais, assim. Que na verdade ele fala dos defeitos dele. É que, pra mim, todos os defeitos que ele cita é sempre no sentido de não ter a proteção por ser bom demais. E deixar que os outros se aproveitem dele. Mas não sei, eu depois até ia reler, mas aí não deu tempo, porque a gente conversou isso ontem à noite e hoje não deu tempo de reler esse capítulo. Que ele falou, relê, que eu acho que não é isso. Não sei. Eu não sei, assim, eu não sei se eu analisar o que fala do Antonino nesse livro, porque o Antonino já aparece nos outros lá, por causa da série, daquela série do... Você já tem uma ideia formada dele, você já tinha um criado, sei lá. Mas bom, e a outra coisa no capítulo, na verdade é uma história que vai passando pelo livro, eu não lembro em que capítulo que é apresentada a história da Alzira e do Rogério. Que a Alzira o Rogério é espírita, a Alzira é evangélica e tem um caso com o pastor e aí vai se desenvolvendo, mas o final acontece no capítulo 10, né? Que eu achei muito teatral, assim, de então agora eu estou enxergando, então agora eu vou largar a minha religião e vou seguir o seu espiritismo que trouxe tantas verdades, que trouxe tanta... Eu achei muito... Mas assim, é a minha visão. Foi uma coisa que ela não se converteria dessa forma. Eu achei muito apoteótico, teatral, mas talvez precise, né? Pro final do livro, talvez precise Mas pra mim fez o efeito contrário. Deu uma desanimada de... E ela... deixa eu ver se eu acho. 234. Ups, tô olhando no livro errado. Mas assim, perto do se você livro... pensar o que ela escondia eu não ia dele... nem falar, porque assim, perto do livro como um todo, mas... Fê, se você pensar o que ela escondia dele ali, a culpa que ela trazia, talvez até faz sentido ser meio teatral. Ela culpava ele inteiramente, né? E não se culpava, não é isso? Não. Quando ela se arrepende, ela tá culpada, tá escondendo esse aí é outro caso, do caso extraconjugal que ela teve. Tem dois casos de adultério. Esse é um. Aí tem um outro que é a mulher que foi culpando o marido, e aí depois fala assim, mas quem começou tudo foi você, que teve o caso com o tal de Manuel. É verdade, teve esse que a mãe dele que aponta... São dois casos de adultério. Esse aqui é o da moça que era evangélica, casada com um líder espírita, e aí ela sofre uma investida do pastor, e aí o pastor acaba meio que aprisionando, enfeitiçando e tal. E eles vão na casa deles. No capítulo, acho que 7. Não lembro se é o 7, mas talvez seja o 7. Porque ela não conseguiu nem sair da casa, né? Se eu não me engano, né? No início. Não, o 7 é o da fofoca, deve ser o 9. Pode estar confundindo as histórias. Não sei. Mas enfim, mas eu acho que no contexto geral do livro 207. Então, eu acho que pelo que ela... Pelo episódio de traição a que ela Alzira tem a matéria mental transferida para o Antonino. É aquela parte que o Antonino recebe o material mental da Alzira e é transferido para o hospital para tirar aquele material. Então o Antonino é meio como um transporte de... Então, eu não acho assim teatral demais, eu acho que pode ter sido teatral diante da culpa que ela tinha e de certa forma, não é que ela revelou a traição dela para ele, ela até escondia ainda. Não, pode ser. Então, é visão minha, não é? Inverídico. Eu só falei porque alguém quis que eu falasse, mas não... E acho que tem outro aspecto da conversão que tem a ver com o que ela está vivendo ali.
Eu não acho que é uma conversão de culpa. Assim, então porque eu errei, então agora eu vou me converter ao espiritismo como uma penitência. Mas nem me parece assim, eu tô aqui, tô vendo tudo o que acontece, tô vendo que a realidade não é aquela que me é contada no rito que eu sigo, e agora faz mais sentido seguir aquilo que você já vem me falando há muito tempo. E aí ela coloca um negócio que é muito interessante, fala assim, porque eu quero participar da religião que fez de você o homem que você é. Né? Então é no sentido de valor. Por puro desejo de achar que seu Deus, que o fez um homem tão bom e honesto, eu me rendo ao espiritismo. Quero começar a conhecer seus caminhos e, ao lado do homem que amo, colocar Deus entre nós. A cena não podia ser mais linda. Eles se abraçaram e se beijaram com um terno carinho. Alzira cumpriu seus votos declarados fora do corpo, abandonou a igreja e seguiu os caminhos do marido. Uma combinação luminosa de forças que culminou em maravilhosas iniciativas do bem. Que é também, de certo ponto, ingênuo, né? Por achar que é o espiritismo que vai fazer da pessoa e não o espírito. Mas, novamente, né, o entendimento dela é o que ela precisa naquele momento, né, para seguir. Né? É isso, acho que... Não, mas são coisas pequenas. Entendemos, mas queremos ouvir sua voz. Encerramos então? Vamos.